Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos entrar num assunto que talvez seja polêmico para muitos. O cristianismo, ele é uma seita? Muitas pessoas atribuem a outras denominações, nós temos exemplos aí, por exemplo, como adventistas, testemunhas de Jeová, que são atribuídos como seita. Mas será mesmo que o cristianismo ele é diferente de uma seita? Ou será que ele é apenas mais uma seita? Se você quer saber sobre esse assunto e descobrir de uma vez por todas, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Mas antes de nós iniciarmos, já gostaria de pedir a você, deixe aí o seu like, porque quando você deixa o seu like, você faz com que o YouTube faça esse conteúdo aparecer para outras pessoas e ele se torne relevante para elas de alguma maneira. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas tenham acesso também a este conteúdo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. E não deixe de se inscrever no canal. Vai aí, pessoal, rapidinho, se inscreve no nosso canal, porque você se inscrever no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que nós colocamos aqui semanalmente, tá certo? Bom, hoje o texto que nós vamos utilizar como base dessa questão da seita, e muitos vão entender o porquê que eu estou dizendo essa questão da seita, vai ser o texto de Atos, capítulo 24, versículos 5 e 14, que vai dizer o seguinte: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam esse texto e quando as pessoas vão acusar o cristianismo de ser uma seita, muitos pegam esse texto, pegam o contexto desse texto e dizem que ali Paulo não estava considerando que o caminho ou a religião, porque se você pegar a seita dos nazarenos, se refere à questão de Jesus. Muitos dizem que não, mas se refere à questão de Jesus. Então muitos utilizam esse contexto para falar que o cristianismo não tem nada a ver com a seita. Mas será mesmo que o contexto ele diz que o cristianismo não é seita, que o Paulo não aceitou, não considerou o cristianismo a uma seita? Ou será que Paulo ele confessou que realmente era uma seita? Pois bem, eu fui investigar essa questão aí. Nós temos lá o vocábulo Nazaraion Aireseus, que é seita dos nazarenos. Airésios, que é o vocábulo no qual eles traduzem como heresia, ou seja, quando você fala de heresia, o que significa heresia? O que significa heresia? Ato de tomar, capturar, a tomada de uma cidade em autores seculares. Então, o vocábulo era utilizado para a tomada de uma cidade, que provém do radical aireô. Airelmai também é uma forma que é traduzido como escolha, muitas vezes em escritos seculares, como por exemplo a Septuaginta lá em Levítico 22, 18, 1 Macabeus 8, 30. O que é escolhido? Um curso escolhido de pensamento e ação. Daí a opinião escolhida, o princípio de acordo com o contexto, uma opinião diferente da verdadeira exposição da fé cristã, heresia, em escritos eclesiásticos de Sófocles, sobre a palavra. Um corpo de homens separando-se de outros e seguindo seus próprios princípios, uma seita ou partidos, como os saduceus, fariseus, os cristãos, então, ou seja, até mesmo os cristãos são considerados como uma seita, conforme a definição aí da questão do vocábulo. Em ambos os casos, como uma sugestão de reprovação, como Diógenes Laércio também cita, outros usando escolas de filosofia, e tem várias outras opiniões aí sobre essa questão, as referências bibliográficas estão aí. Então o que acontece? Quando você fala de pensamento diferente, você fala de escolha diferente, você está falando que essa pessoa é um herege. Então toda pessoa que pensou diferente, toda pessoa que saiu da caixinha, toda pessoa que questionou o cristianismo durante a história, você pode pegar tantos aí como Marcião, Ário e tantos outros que questionaram muitas coisas que viram como erradas ali, foram considerados como herege. Então tem diferença dos dias de hoje? Se você for pegar entre os dias de hoje, não tem muita diferença não. Toda pessoa que sai da caixinha, que começa a questionar demais, que expõe a verdade, essa pessoa ela é expulsa de alguma forma, excluída de alguma forma,
Porque você aparentemente vê que muitos não querem ouvir ou saber da verdade, né? Ou não quer que essa verdade apareça a mais pessoas que estão ali naquele determinado meio. A origem do nome cristão. 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com este nome. Cristianos, ou seja, cristiano, é um vocábulo, o nome foi dado aos adoradores de Jesus pelos gentios, mas a partir do segundo século, Justino Martí, em Apologia, Diálogo contra Trifão, ou seja, a partir do segundo século, que foi justamente esse nome assumido ali. Adiante, aceito por eles como um título de honra, ou seja, então muitos atribuíram esse nome cristãos. Provavelmente ele foi dado pelos gentios. A palavra aparece apenas 2 vezes aqui, além de aqui, né, no Novo Testamento. Nós temos Atos ali 26:8 e 1 Pedro 4:16. Em ambos os casos está implícito que o nome era um nome aplicado aos discípulos de Jesus por outros. Os judeus dificilmente poderiam ter originado o nome, já que o Cristo era para eles, mas o equivalente grego para o seu nome sagrado, Messias, e dessa palavra eles não teriam formado o nome para a seita odiada. Os judeus o chamavam de nazarenos. Os romanos parecem ter entendido mal a origem desse nome, como diz Tácito, originador de seu nome, Christiani, ou Christus, como se Christus fosse um apelativo em vez de um título. Aireses, em Atos 24:14, tem o mesmo significado que em Atos 24:5. O significado é, portanto, obscurecido ao traduzi-lo. No primeiro verso, por seita, e no último, por heresia. É partido ou seita em ambos os casos. Usado como termo de reprovação, os acusadores de Paulo o consideravam membro de uma seita que eles desdenhosamente chamavam de nazarenos. Em sua defesa, ele assume a palavra deles. Então, ou seja, que eu que estou dizendo isso? Não. Isso é interpretação de alguns estudiosos de algumas referências bibliográficas que vão estar discriminadas aqui nesse esboço. Quem adquirir esse esboço vai ter todo este material para estudar a respeito mais a fundo disso. Então, seja, se você quiser adquirir esse material, pode entrar em contato comigo que você vai estar ajudando ao meu trabalho, tá certo? Atos 24:5 e 6 continha as 3 acusações preferidas por Tértulo, a saber, sedição, sectarismo e profanação do templo. Paulo foi acusado de criar distúrbios entre os judeus. A isso ele responde que a acusação não é sustentada por fatos. Ele adorava no templo, mas nem ali, nem nas sinagogas, nem na cidade ele criou tumulto ou reuniu uma multidão. A segunda acusação de que ele é um líder da seita dos nazarenos, Paulo responde admitindo que ele adora o Deus de seus pais de uma maneira que eles chamam de seita, mas ele nega que esse fato envolva rejeição ou desprezo da lei ou dos profetas. Então aqui, segundo a opinião de alguns autores, Paulo ele não rejeitou o fato de que a seita da qual eles falavam que ele pertencia, ela não fosse seita. Então, ou seja, ele fazia parte de uma seita. Então, para Paulo, conforme alguns autores, alguns estudiosos, ele assumiu que justamente ele fazia parte de uma seita. Então, ou seja, uma vez que o cristianismo ele tem a associação com essa questão dos nazarenos e sejam a mesma questão, ou seja o mesmo caminho, seita, etc., e vários nomes, é uma seita. A terceira acusação de ter tentado profanar o templo, ele responde alegando que, ao contrário, trouxe oferendas ao serviço do templo e que ali havia participado pacificamente dos ritos religiosos dos nazireus. Ele conclui, insistindo que toda sua ofensa consiste em ter sustentado com firmeza a doutrina da ressurreição dos mortos. A história sobre a interpretação desse versículo aqui do livro de Atos. Então, vamos dizer o que é a história. Ela vai dizer a respeito dessa questão. Porque muitos vão falar, mas o que você está falando aí não tem nada a ver com o contexto. Então, vamos ver qual que é a história. O que as obras elas têm a falar a respeito disso? Os ebionitas não eram originalmente hereges. Sua característica era a insistência mais ou menos estrita na observância da lei judaica. Uma questão de adoração, portanto, não de teologia, os separava dos cristãos gentios. Entre os primeiros cristãos judeus existiam todos os matizes de opinião com respeito à relação da lei e do evangelho, desde o mais livre reconhecimento do cristão gentio incircunciso
até a mais amarga insistência sobre a necessidade da salvação da plena observância da lei judaica pelos gentios, como por cristãos judeus. Com este último, o próprio Paulo teve que lutar, e com o passar do tempo e o cristianismo se espalhar cada vez mais entre os gentios, a brecha só se tornou mais ampla. No tempo de Justino, havia duas tendências opostas entre os cristãos que ainda observavam a lei judaica. Alguns desejavam impô-la a todos os cristãos, outros o limitaram a si mesmos. Para este último, os que limitaram, Justino olha com caridade, mas o primeiro ele condena como cismático, ou seja, de querer impor justamente o seu ponto de vista, a sua fé, como nós temos visto muito hoje nos dias de hoje. Se a pessoa ela tem uma fé diferente, se a pessoa ela não compartilha do mesmo pensamento ali cristão, essa pessoa ela é excluída, essa pessoa fazem acepção contra ela, que é uma coisa que até a própria Bíblia condena como pecado, e outras coisas mais. Então, se você for ver, não tem muita diferença do que acontecia naqueles dias para os dias de hoje. Não mudou praticamente nada. Para Justino, a marca distintiva de tais cismáticos não é uma heresia doutrinária, mas um princípio de vida anticristão. Mas o resultado natural dessas tendências judaizantes e da hostilidade envolvida ao apóstolo dos gentios foi o apego cada vez mais tenaz à ideia judaica do Messias, e como a igreja em sua luta contra o gnosticismo colocou uma ênfase cada vez maior na cristologia, a diferença a esse respeito entre ela e esses cristãos judeus tornou-se cada vez mais aparente, até que finalmente foi deixada para trás pela igreja em seu rápido desenvolvimento. Eles foram considerados hereges. Então, tudo isso aí. Irineu, encontramos uma seita herética definida chamada Ebionitas, cuja cristologia é como a de Cerinto e Carpócrates, que rejeitam o apóstolo Paulo, usam apenas o evangelho de Mateus e ainda se apegam à observância da lei judaica, mas a distinção que Justino traça entre a classe mais branda e a mais estrita não é mais traçada. Todos são classificados juntos nas fileiras dos hereges por causa de sua cristologia herética. Então existia justamente essa questão dessa heresia considerada dentro do cristianismo, tá? Então alguns cristãos eram considerados ali partidarismos ali, considerados como seitas, ou seja, porque tinham práticas, tinham conceitos diferentes. Aí você vê a definição do vocábulo. Uma pessoa que pensa diferente, que sai da caixinha, essa pessoa ela é excluída. Tertuliano e Hipólito, seu desvio da cristologia ortodoxa é ainda mais claramente enfatizado e sua relação com a lei judaica cai ainda mais em segundo plano. Orígenes está familiarizado com os ebionitas como uma seita herética, mas como um conhecimento mais exato deles do que possuía Irineu, que vivia longe de seu centro principal. Ele distingue duas classes, mas a distinção é feita em linhas cristológicas e é muito diferente daquela traçada por Justino. Essa distinção de Orígenes entre aqueles ebionitas que aceitaram e aqueles que negaram o nascimento sobrenatural de Cristo é traçada também por Eusébio. Epifânio é o primeiro a fazer duas seitas heréticas distintas, os ebionitas e os nazarenos. Então, ou seja, para Epifânio ele considerava também os nazarenos como seita. E da onde que é como que era chamado ali? Os cristãos, seita dos nazarenos. Tem sido costume dos historiadores levar essa distinção de volta aos tempos apostólicos e rastrear até o tempo de Epifânio a existência contínua de um partido mais brando, os nazarenos, e de um partido mais rígido, os ebionitas. Mas esta distinção Nietzsche mostrou ser totalmente infundada. A divisão que Epifânio faz é diferente da de Justino, bem como da de Orígenes e Eusébio. De fato, é duvidoso que ele mesmo tivesse algum conhecimento claro de uma distinção, pois seus relatos são contraditórios. Os ebionitas conhecidos por ele eram hereges mais pronunciados, mas ele tinha ouvido falar que os outros que se diziam menos heréticos, e a conclusão de que eles formavam outra seita era mais natural. O uso das duas palavras por Jerônimo é flutuante, mas é bastante claro que eles não foram vistos por ele como duas seitas distintas. A palavra nazarenos foi de fato no início um nome geral dado aos cristãos da Palestina pelos judeus, e como tal sinônimo de ebionitas. Sobre o ebionismo sincretista posterior nós temos toda uma nota aqui bibliográfica que quem adquiriu o esboço, ou você pode pausar o vídeo e também pesquisar aí, mas se você quiser adquirir o esboço e ajudar esse trabalho, eu vou agradecer vocês. Então, fica esse vídeo de hoje para vocês verem que aqui não é minha opinião,
é a opinião, ou seja, dessas bibliografias, conforme todos esses autores aqui que foram citados aqui ao longo da história, sobre essa interpretação do verso, e você vê que realmente esses nazarenos, esses ebionitas faziam parte tudo do mesmo saco, ou seja, uma seita. Então, para vocês que são cristãos, que estão criticando os testemunhos de Jeová, criticando católico, criticando aí adventista e muitas outras pessoas mais, olhem para onde se originou o que vocês hoje pregam como fé, porque se originou de uma seita, mas isso não vai ser ensinado aí dentro da onde vocês estão congregando. Somente é ensinado por poucas pessoas. Aliás, não é ensinado porque não é que eles não sabem da verdade, eles sabem da verdade, só que na verdade eles não querem passar essa verdade para vocês. Tá certo? Grande abraço a todos vocês, agradeço por ter ficado aqui até o final. Compartilhe essa mensagem, curte o vídeo, comenta. Quero saber sua opinião a respeito desses vídeos. E se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de cada uma dessas novidades aqui, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.